Bom dia, meninos e meninas. Hoje nós vamos terminar a correção dos exercícios sobre o modernismo português. Então, conforme nós combinamos na última aula, nós hoje vamos corrigir os exercícios sobre os heterônimos pessoanos, que foi o nosso último estudo, tá? Então, vamos pegar o nosso material, tá certo? Peguem aí a apostila de vocês, por favor. Nós estamos no caderno 3, né? E os exercícios começam na página 387. Então, a ideia, né, é que a gente corrija os exercícios e depois, caso vocês tenham dúvida, vocês sabem que podem entrar em contato para eliminar as dúvidas, tá bom assim? Então, vamos lá, vamos ver como vocês se saíram e depois, se for o caso, vocês escrevem para poder tirar as dúvidas sobre o assunto, tá? Vamos lá, então. Texto para o teste 1. Dizem que finjo ou minto tudo que escrevo. Não, eu simplesmente sinto com a imaginação, não uso o coração. Tudo que sonho ou passo ou que me falha ou finda é como que um terraço sobre outra coisa ainda. Essa coisa é que é linda. Por isso escrevo em meio do que não está ao pé, livre do meu enleio, cego do que não é, sério do que não é, sentir, sinta quem lê. Fernando Pessoa é um dos poetas mais extraordinários do século XX. Sua obsessão pelo fazer poético não encontrou limites. Pessoa viveu mais no plano criativo do que no plano concreto, e criar foi a grande finalidade de sua vida. Poeta da geração Orfeu, assumiu uma atitude irreverente. Com base no texto e na temática do poema Isto, conclui-se que o autor... Então, gente, se vocês colocaram letra E, perfeito. Separe os sentimentos do poeta da voz de quem fala no texto, ou seja, do eu lírico. Quando nós estudamos Fernando Pessoa, eu disse a vocês que mesmo quando Fernando Pessoa se coloca como ele mesmo, não é ele mesmo enquanto indivíduo, né? É a poesia ortônima, ou seja, é aquele que assume a própria biografia e tem uma personalidade distinta também. Então, uma coisa é o homem Fernando Pessoa, né? Outra coisa é o eu poético Fernando Pessoa, que é um desdobramento de si mesmo, né? Como ele mesmo diz, eu simplesmente sinto com a imaginação. Então, o sentir com a imaginação para Fernando Pessoa significa criar, não é? E é basicamente disso que o texto fala. O texto, aliás, é metalinguístico, não é? Ele está falando justamente sobre a sua técnica de escrever e sobre a própria heteronímia. Texto para a questão 2. Pobre velha música. Não sei por que agrado. Enche-se de lágrimas meu olhar parado. Recordo outro ouvir-te, não sei se te ouvi, nessa minha infância que me lembra em ti. Deixa eu fazer uma pausa aqui. Quando nós falamos do ele mesmo, eu disse a vocês, eu comentei com vocês sobre as contradições do eu mesmo, do ele mesmo, justamente porque ele é o escritor que pensa com os pensamentos. Como ele questiona tudo, a tendência é mesmo haver mais contradições, tá? Com que ânsia tão raiva quero aquele outrora? E eu era feliz? Não sei. Fui o outrora agora. O texto expressa a saudade de um passado que não se sabe, em que não se sabe se foi realmente feliz. No verso final, porém, o eu lírico situa no tempo a sua felicidade, por meio de uma contradição, um paradoxo, um oxímoro, figura frequente no Fernando Pessoa ortônimo. Oxímoro, paradoxo, sinônimos, tá? Se não é certo que tenha sido feliz no passado, onde o eu lírico, no verso final, situa a felicidade de que teria saudade, porque se trata de um oxímoro? Então, no último verso ele diz, fui o outrora agora, ou seja, o que se esperava que vocês tivessem escrito, não é? Que no momento presente ele revive a felicidade situada no passado. Veja que ele usa outrora agora. Outrora é passado, agora é presente. Então, no momento presente, ele consegue reviver a lembrança, né, dessa felicidade que teve no passado. Por que isso é um paradoxo? Porque outrora, agora, os termos se anulam, né? Outrora é passado, agora é presente, e o oxímoro nada mais é do que um jogo de ideias, certo? Então, como nós temos jogo de ideias contrárias, né? Como nós temos aí ideias opostas, trata-se de um oxímoro. Então, era isso que vocês deveriam ter escrito, tá?
O único livro publicado durante a vida de Fernando Pessoa foi Mensagem. Seus versos dialogam com os Lusíadas, embora explicitamente não o mencionem. Eu comentei com vocês na aula que o Mensagem é uma espécie de supra-Camões, certo? O nacionalismo presente na obra, entretanto, é irônico e mítico. Celebram-se os mitos, não propriamente os fatos nacionais, como fez Camões nos Lusíadas, por exemplo, e atinge proporções universais ao questionar o mistério da condição humana e a razão ou sem razão da história. Textos para a questão 3. Então, o primeiro texto é Camões, né? Isso aqui é um trechinho lá dos Lusíadas, canto 4º, episódio do Velho do Restelo. Qual vai dizendo, ó filho, a quem eu tinha só para refrigério, o doce amparo desta cansada já velhice minha, que em choro acabará penoso e amaro. Por que me deixas, mísera e mesquinha? Essa é uma das críticas que o Velho do Restelo faz em Os Lusíadas sobre os navegadores. Enquanto eles abandonam os seus, abandonam as suas famílias, né, vão para o mar buscar ambição, buscar riqueza, enquanto as suas famílias, os seus entes queridos ficam abandonados. Por que de mim te vás, ó filho caro, a fazer o funéreo enterramento, onde sejas de peixes mantimento? Qual encabelo? Ó doce e amado esposo, sem quem não quis amor que viver possa, por que is aventurar ao mar iroso essa vida que é minha e não é vossa? Não é só a mãe que lamenta o afastamento do filho, não é? Mas também a esposa lamenta o afastamento de seu marido. Vos esquece a afeição, como por um caminho duvidoso, vos esquece a afeição tão doce nossa? Nosso amor, nosso vão contentamento, quereis que com as velas leve o vento? Então, isso lá na obra Os Lusíadas. Aí, como é que Camões, como é que Fernando Pessoa, em Mensagem, fala das grandes navegações? Ó mar salgado, quanto do teu sal são lágrimas de Portugal? Por te cruzarmos, quantas mães choraram, quantos filhos em vão rezaram, quantas noivas ficaram por casar, para que fosses nosso, ó mar. Valeu a pena? Tudo vale a pena se a alma não é pequena. Quem quer passar além do bojador, tem que passar além da dor. Deus ao mar o perigo e o abismo deu, mas nele é que espelhou o céu. Aqui eu não vou comentar porque vai ser o objeto do exercício, tá? O lamento das mulheres nas estrofes transcritas é plenamente justificável, já que a frota de Vasco da Gama deixou o cais do Restelo, com 170 homens, dos quais apenas 55 retornaram vivos a Portugal. Era comum que os naufrágios acontecessem, até mesmo por conta dessa tecnologia incipiente, não é, que ainda havia nas primeiras navegações. O Velho do Restelo opõe-se às navegações devido às grandes perdas humanas nelas sofridas. Entretanto, o texto de Fernando Pessoa afirma que tudo vale a pena se a alma não é pequena. Aponte no fragmento de Mensagem os versos em que o desafio do perigo e a glória caminham juntos. Então, se vocês colocaram os últimos versos, perfeito. Eram estes, então. Deus ao mar o perigo e o abismo deu, mas nele é que espelhou o céu. Então, o exercício só pediu que vocês colocassem os versos. Mas é importante entender o que eles querem dizer, né? Quando ele diz isso, Deus ao mar o perigo e o abismo deu, mas nele é que espelhou o céu, isso não vale apenas para as grandes navegações. O mar era representante do perigo, mas o homem precisou enfrentá-lo, precisou passar pelas várias dificuldades que essa viagem trouxe para que ele pudesse encontrar a realização. Então, aí vai o recadinho do poeta, né? As coisas mais importantes na vida da gente, elas não caem no colo de presente. A gente precisa enfrentar esses perigos, né? Mas vale a pena? Bom, como diz o poema, tudo vale a pena se a alma não é pequena. Então, se você faz aí as suas coisas com toda a dedicação, né? Se você faz essas coisas do jeito que tem que ser mesmo, então, obviamente, todo esse sacrifício valerá a pena. Texto para as questões de 4 a 6. Dispersão. Então, aqui, nós temos um texto, não de Fernando Pessoa, mas de Mário de Sá Carneiro,
que também foi um poeta desse período e também participou da geração Orfeu, tá? Perdi-me dentro de mim porque eu era labirinto. E hoje, quando me sinto, é com saudade de mim. Repare que é um dividido em dois, né? Então, ao mesmo tempo que nós temos aí o eu lírico, ele se perdeu em sua essência dentro de si mesmo. Passei pela minha vida um astro doido a sonhar. Na ânsia de ultrapassar, nem dei pela minha vida. Para mim é sempre ontem, não tenho amanhã nem hoje. O tempo que aos outros foge, cai sobre mim, feito ontem. Perdi a morte e a vida, e louco, não enlouqueço. A hora foge vivida, eu sigo-a, mas permaneço. A grande ansiedade do Mário de Sá Carneiro foi sempre conciliar esses contrários. Mas, ao contrário de Fernando Pessoa, que fez isso, criando os heterônimos, criando personalidades absolutamente diversificadas, a grande questão do Mário de Sá Carneiro é que ele tentou pegar essas contradições e juntá-las todas como se pudesse ser possível numa coisa só. Harmonizá-las todas, não é à toa que ele se perdeu, né? Então, qual é o tema de dispersão? Então, é importante que vocês tenham escrito que o tema do poema é justamente a divisão do eu, né? A dificuldade que o indivíduo tem de encontrar-se dentro de si mesmo. Questão 5. O que sugere a figura do labirinto? Gente, labirintos sempre são lugares difíceis, né, de se caminhar, tá certo? É difícil sair de um. Então, é importante que vocês tenham colocado que o labirinto sugere, a imagem do labirinto sugere um caminho tortuoso, um caminho difícil, né? O quanto é complicado o indivíduo passar por todo esse espaço. Então, achar a si mesmo dentro de si mesmo está longe de ser uma tarefa fácil, tá? Questão 6. Indique dois oxímoros, ou seja, dois paradoxos, duas contradições na última estrofe. Então, a primeira era essa: louco, não enlouqueço. Repare como um verbo anula o outro, tá? Então, é só abrir aspas, entre reticências, louco, não enlouqueço. Põe um ponto e vírgula, não é? E o outro paradoxo pode ser este: eu sigo-a, mas permaneço. Também dá certo, não é? Então, são duas construções em que as ideias contrárias aparecem. Então, gente, esses eram os exercícios sobre o Fernando Pessoa ele mesmo, que eu tinha pedido que vocês fizessem. Depois, nós temos os exercícios, na sequência do material de vocês, sobre os primeiros heterônimos que nós abordamos, Alberto Caeiro e Ricardo Reis. E aí eu pedi que vocês os fizessem também, né? Esses exercícios, eles estão se iniciando na página 391. Vamos ver, então, se vocês se saíram bem, tá? Vamos lá, então. Texto para as questões de 1 a 3. Lídia. Vem sentar-se comigo, Lídia, à beira do rio. Sossegadamente, fitemos o seu curso e aprendamos que a vida passa e não estamos de mãos enlaçadas. Enlacemos as mãos. Depois pensemos, crianças adultas, que a vida passa e não fica. Não deixe, nunca regressa. Vai para um mar muito longe, para o pé do fado, mais longe que os deuses. Então, vamos fazer uma pausa aqui, né? Eu tinha explicado a vocês que o Ricardo Reis, de todos os heterônimos, é o que tem a visão mais trágica, né? Ele acredita que a natureza é um modelo, lembra? Ele é discípulo do Alberto Caeiro. Mas ele também acredita, né, que existe o pensamento, né? Que existe uma tragédia no mundo. No entanto, não há nada que eu ou vocês possamos fazer pelo mundo, né? As pessoas só podem fazer coisas por elas mesmas. Consertar o que está errado não é tarefa que possa ser atribuída às pessoas, né? Principalmente se são coisas que não foi ela quem as fez, certo? Enfim, não são erros dela. Então, por isso que ele coloca isso, né? Então, ele chama lá a Lídia, lembra que ele é o clássico, então existe a musa, né? Ele chama a Lídia, senta-se ali à beira do rio com ela, não é? Entrelaça as mãos com ela e fala assim, olha, o que a gente pode fazer diante dessa porcariada toda, né? Então, o que a gente pode fazer é sentar aqui e curtir esse momento. Isso é o que dá para fazer, tá certo? Desenlacemos as mãos, porque não vale a pena cansarmos-nos. Isso é outra característica do Caeiro.
ele não busca nada que seja muito intenso, porque isso, enfim, começa a atormentar o indivíduo. E fazer coisas que nos atormentem está longe de ser inteligente, tá? Quer gozemos, quer não gozemos, passamos como o rio. Se você está triste, você está feliz, isso não vai mudar as coisas, tá? Passamos como o rio. Mais vale saber passar silenciosamente e sem desassossegos grandes, sem amores, nem ódios, nem paixões que levantam a voz, nem invejas que dão movimento demais aos olhos, nem cuidados, porque se os tivesse, o rio sempre correria e sempre iria ter ao mar. Por mais que você se atormente, nada vai mudar porque você se atormenta, sabe? Arrancar os cabelos não vai mudar nada, né? Ou como ele mesmo diz, o rio vai continuar passando do mesmo jeito, vai seguir o seu curso, independente do seu desespero. Aí, a pergunta era a seguinte: Ricardo Reis convida a Lídia a aprender lições sobre a vida a partir da observação do rio. Qual a relação entre a vida e o rio? Então, né, pelo que nós acabamos de observar aqui, certo? Nós vamos comentando um pouquinho do poema, né? O rio é a própria imagem da vida. Né? Ele funciona aqui como se fosse uma metáfora, ou seja, do mesmo modo que o rio passa, né, a vida também passa. E não adianta ninguém se atormentar diante dela. Então, era isso que se esperava que vocês tivessem escrito. Questão 2. De que maneira o convite à Lídia se relaciona à lição que o lírico abstraiu da natureza? Então, o que se esperava que vocês colocassem era o seguinte: diante da vida que passa irreversivelmente, do rio que passa irreversivelmente, o que nós podemos fazer é aproveitar o momento. Lembra que isso aqui tem nome, né? Chama-se Carpe Diem. Então é isso que a gente pode fazer, viver esse momento da melhor maneira possível. Bom, o próximo exercício é sobre Alberto Caeiro, né? E aí vocês têm o Alberto Caeiro dialogando com o Ricardo Reis. Então, a terceira pergunta é a seguinte: nas duas últimas estrofes transcritas, o eu poemático observa que, mesmo diante de percalços, sempre diante de dificuldades, a vida continua a correr como o rio que pode ter obstáculos em seu curso. Quer aproveitemos ou não, ela passa. A sugestão contida nesses versos é que passemos silenciosamente, sossegadamente. Quais as fontes de desassossego apontadas na última estrofe? Então, segundo o que diz o poema, o que nós devemos evitar é tudo aquilo que é excessivo. Os amores, os ódios, as paixões exaltadas, as invejas e os cuidados. Quer dizer, todos os sentimentos que nos fazem arrancar os cabelos, todos os sentimentos que por algum motivo nos atormentam, devem ser evitados pelo ser humano inteligente, né? Para que ele possa passar a vida sossegadamente, sem grandes tormentos. Bom, e aí nós temos um texto agora de Alberto Caeiro, o mestre dos demais, lembram? Aquele que tem a calma e a tranquilidade desejadas por todos os heterônimos. E como eu disse a vocês na outra aula, provavelmente desejados por nós também, tá? Aí, gente, o trechinho que foi pedido que vocês analisassem foi o seguinte: o mistério das coisas, sei lá o que é mistério. O único mistério é haver quem pense no mistério. Lembram-se, pensar é estar doente dos olhos. Né? Isso fica claro quando ele coloca aqui o mistério, é haver quem fique perdendo tempo pensando nisso. Quem está ao sol e fecha os olhos, começa a não saber o que é o sol e a pensar muitas coisas cheias de calor. Mas abre os olhos e vê o sol. E já não pode pensar em nada, porque a luz do sol vale mais que os pensamentos de todos os filósofos e de todos os poetas. A luz do sol não sabe o que faz e por isso não erra e é comum e boa. Qual a postura de Alberto Caeiro? Só um minutinho, pessoal. Só um minutinho, porque a página aqui se perdeu, tá certo? Vou voltar aqui a ela. Um minutinho só.
Então, dessa vez, vocês têm aí um teste, né, que foi pedido sobre Alberto Caeiro, num poema que reforça essa ideia de que pensar é estar doente dos olhos. Né? E a pergunta, então, foi a seguinte: qual a postura de Alberto Caeiro quanto à maneira de apreender a realidade? Então, se vocês colocaram a letra E, perfeito. Valoriza a experiência direta e imediata dos sentidos, sem a intervenção do pensamento. Não se esqueçam, para Alberto Caeiro, pensar é estar doente dos olhos. É aquele que pensa com os sentidos. Como ele diz no outro texto, ele pensa com os olhos, com o nariz, com a boca, com os ouvidos. Tá? A próxima questão. Explique a aparente contradição existente no seguinte texto, também de Alberto Caeiro. Falaram-me em homens, em humanidade, mas eu nunca vi homens nem vi humanidade. Vi vários homens assombrosamente diferentes entre si, cada um separado do outro por um espaço sem homens. Gente, a palavra humanidade, né, é um substantivo que se refere a todos os homens. Para o Caeiro, isso não existe. Não existe alguma coisa que se possa dizer a todos os seres humanos como se todos eles fossem uma coisa só. Para Alberto Caeiro, cada indivíduo é um, certo? E cada indivíduo tem que ser sentido, tem que ser vivido em sua individualidade. Então, por isso que ele diz que não existem os homens, não existe humanidade. O que existe é cada um, né? E a maneira como cada um vivencia isso. Cada um vivencia a sua experiência. Deixa eu abrir um parênteses aqui. Há um poema do Caeiro em que ele fala a mesma coisa sobre natureza. A palavra natureza também é uma abstração, porque ela se refere ao conjunto de coisas. O Alberto Caeiro, nesse poema, ele vai dizer que não existe natureza. O que existe é a árvore, é a flor, é o rio. Cada coisa é uma coisa, certo? E cada coisa que é uma coisa deve ser vista em sua individualidade e não em seu conjunto. Na cabeça do Caeiro, em seu conjunto, nada existe. O que existe é o universo que cada um é capaz de representar. Tá? Texto para o teste 6. As quatro canções que seguem separam-se de tudo o que penso. Mentem a tudo que eu sinto. São do contrário do que eu sou. Escrevi-as estando doente. Gente, às vezes o Alberto Caeiro também tem os seus deslizes, viu? E ele se pega pensando, mas ele tenta se livrar disso o mais rápido possível. A pergunta é: qual dos seguintes trechos de Alberto Caeiro é o oposto do seu discurso habitual? Como o Fernando Pessoa criava cada um dos seus heterônimos, buscando essa individualidade verossímil, né? Gente, se é ser humano, tem as suas contradições. Não tem tantas quantas tem ele mesmo, né? Mas também tem as suas. Então, se vocês colocaram a letra E, perfeito, né? No meu prato, que mistura de natureza. As minhas irmãs, as plantas, as companheiras das fontes, as santas a quem ninguém reza. Gente, ao dizer que as plantas são suas irmãs, o Alberto Caeiro comete uma contradição, porque, como ele mesmo diz em outros textos, a flor é só flor, a planta é só planta, ela não pode ser irmã dele, né? Mas ele mesmo tem, às vezes, os seus deslizes, as suas contradições. Letra E a resposta. E a última série que eu pedi que vocês fizessem são os exercícios sobre Álvaro de Campos, o último dos heterônimos, né? Aquele último dos heterônimos que nós estudamos, claro. O heterônimo aí que é do mundo moderno, né? O heterônimo que lembra para a gente a realidade do século XX. Esses exercícios estão na página 395 de vocês. Vamos ver se vocês se saíram bem com eles, então, tá? Texto para a questão 1, opiário. E antes do ópio, que a minha alma é doente, sentir a vida convalesce e estiola. E eu vou buscar o ópio que consola, um oriente ao oriente do oriente. Perdi os dias que já aproveitara. Trabalhei para ter só o cansaço, que é hoje em mim uma espécie de braço que ao meu pescoço me sufoca e ampara. Vocês se lembram
de que eu lhes disse que o Álvaro de Campos ele está em inatividade, né? E eu também disse a vocês que estar em inatividade não é estar desempregado. Estar desempregado é compulsório, né? Estar em inatividade é como se ele dissesse assim, olha, eu não vou escrever porque eu estou de saco cheio mesmo, certo? Eu não consigo entender como é que os homens se coisificaram dessa maneira. E esse é um desses momentos, tá? A pergunta é a seguinte, o poema Opiário, com 43 estrofes, isso aqui é só um pedacinho, foi supostamente escrito em um navio, quando Campos, em viagem ao Oriente, atravessava o canal de Suez. Representa uma fase marcada pelo decadentismo simbolista, que considera infundados os valores tradicionais e não vê qualquer sentido na existência. Daí o eu lírico consome o ópio, uma droga, não é? Para fugir ao abatimento psíquico em que se encontra. A pergunta é, o que Álvaro de Campos vai buscar no ópio? Bom, segundo o texto, ele vai buscar consolo, né? Ele vai buscar consolo diante do mal-estar que a vida lhe traz. Então, para ele, o ópio é uma espécie de fuga, né? Fuga da realidade, né? Daí essa ideia de consolo. Na letra B, a pergunta era a seguinte, Campos está numa prostração de quem não aceita o mundo, nem se sente aceito por ele. Lembrem-se de que o Álvaro de Campos é o heterônimo inadaptado, certo? Em todos os sentidos. Qual o reconhecimento por seu trabalho? Então, nulo, nenhum, não é? O próprio Campos deixa claro, não é? Que o que ficou do trabalho foi só o cansaço, não foi reconhecimento. Então, o que vocês deveriam ter colocado era isso, que não existe o reconhecimento pelo trabalho. Texto para as questões de 2 e 3. Ode triunfal, novamente o Álvaro de Campos. A dolorosa luz das grandes lâmpadas elétricas da fábrica, tenho febre e escrevo. Escrevo rangendo os dentes, fera para a beleza disto, para a beleza disto totalmente desconhecida dos antigos. Ó rodas, ó engrenagens, aí há o barulho das engrenagens, né, eterno. Forte espasmo retido dos maquinismos em fúria fora e dentro de mim, por todos os meus nervos dissecados fora, por todas as papilas fora de tudo que eu sinto. Tenho os lábios secos, ó grandes ruídos modernos, de vos ouvir demasiadamente de perto, e arde-me a cabeça de vos querer cantar com um excesso de expressão de todas as minhas sensações. Essa é a certeza que o Campos tem, não é? Mesmo revoltado com uma série de coisas, como ele mesmo disse num dos poemas que eu mencionei a vocês, eles têm em si, né, tem nele mesmo, todos os sonhos do mundo, todos os sentimentos do mundo, mesmo que as pessoas à sua volta não entendam muito bem isso, tá? Aí a pergunta é, do que fala o poema Ode Triunfal? Então a resposta aqui era razoavelmente simples, né? Lembre-se de que o Álvaro de Campos é futurista. Então ele fala do mundo moderno, ele fala da tecnologia, ele fala das máquinas, certo? Era só isso que se esperava que vocês colocassem, tá? Número 3. Aponte na primeira estrofe elementos que distinguem, portanto, diferenciam Álvaro de Campos de Fernando Pessoa ele mesmo, de Alberto Caeiro e de Ricardo Reis. Olha, gente, daria para nós falarmos, seja do tema, seja da forma. Então, por exemplo, olha só, a primeira estrofe é esta. É antes do ópio que a minha alma é doente. Sentir a vida convalesce e estiola. E eu vou buscar ao ópio que consola um oriente ao oriente do oriente. Se vocês colocaram que existe aí a técnica do verso livre e da estrofação irregular, né, do verso branco, isso já diferencia, né, Álvaro de Campos, de Ricardo Reis e de Fernando Pessoa ele mesmo. Fernando Pessoa ele mesmo e o Ricardo Reis, como nós vimos, eles têm essa coisa da forma ainda muito forte, né? Essa forma não existe no Álvaro de Campos. Ele usa os versos modernos, né? Mas em relação ao Fernando Pessoa ele mesmo e Ricardo Reis, essa forma ainda prevalece. Em relação ao Alberto Caeiro, né? Lembre-se que o Alberto Caeiro ele é o eu poético, calmo, tranquilo, não é? E aqui nós temos um Álvaro de Campos atormentado,
certo? Aliás, tão atormentado que ele vai buscar no ópio uma fuga desse tormento todo que ele está vivendo no presente, tá? A próxima questão, né, é um fragmento, deixa eu ver essa mesmo, próxima questão 4, fragmento do tabacaria. Não sou nada, nunca serei nada, não posso querer ser nada. A parte disso, tenho em mim todos os sonhos do mundo. Janelas do meu quarto de um dos milhões do mundo que ninguém sabe quem é. E se soubessem quem é, o que saberiam? Dais para o mistério de uma rua cruzada constantemente por gente, para uma rua inacessível a todos os pensamentos, real, impossivelmente real, certa, desconhecidamente certa, com o mistério das coisas por baixo das pedras e dos seres, com a morte a pôr umidade nas paredes e cabelos brancos nos homens, com o destino a conduzir a carroça de tudo pela estrada do nada. Falhei em tudo. Como não fiz propósito nenhum, talvez tudo fosse nada. A aprendizagem que me deram, desci dela pela janela das traseiras da casa. Fui até ao campo com grandes propósitos, mas lá encontrei só ervas e árvores. E quando havia gente, era igual a outra. Saio da janela, sento-me numa cadeira em que hei de pensar. Importante, esse fragmento, isso aqui, gente, é mesmo só um fragmento, né? O poema Tabacaria é um poema imenso, né? E é considerado aí uma das melhores realizações de Fernando Pessoa. Em qual poema se nota o entusiasmo futurista? Pergunta bem simples. Em Ode Triunfal, que nós vimos anteriormente, ou em Tabacaria, que nós vimos agora, né? Justifique. Então, gente, evidentemente, em Ode Triunfal. Nesse poema, o eu lírico demonstra entusiasmo pela máquina. O que nós temos em Tabacaria é um desânimo, né? É uma tristeza assim bastante grande, tá? E a última questão se refere aqui ao último texto, ou, enfim, o último texto de Álvaro de Campos é este. Quando olho para mim, não me percebo. Tenho tanto a mania de sentir que me extravio, às vezes, ao sair das próprias sensações que eu recebo. O ar que respiro, este licor que bebo, pertence ao meu modo de existir. E eu nunca sei como hei de concluir as sensações que a meu pesar concebo. Veja só que coisa, né? O Álvaro de Campos, de todos, enfim, de todas as suas elucubrações, de todos os seus tormentos, também existe este, né? Ele olha para si mesmo e não se reconhece. Nem nunca propriamente reparei se na verdade sinto o que sinto. Eu serei tal qual pareço em mim, quer dizer, eu sou aquilo que eu acho que eu sou mesmo, né? Serei tal qual me julgo verdadeiramente. Mesmo ante as sensações, sou um pouco ateu. Nem sei bem se sou eu quem em mim sente. E aí o teste perguntava o seguinte: assinale a alternativa correta sobre o poema. Se vocês colocaram a letra E, perfeito. O sujeito do poema questiona sua própria identidade. Gente, ele não sabe se nem é ele, se é ele mesmo, não é? Que está diante de si. Se aquilo que ele acha que ele é realmente o que as pessoas acham que ele é. Sentindo-se fragmentado e perdido em meio à multiplicidade de suas sensações. Então, letra I é a resposta. E aí sim, a última questão. Assinale A para Ricardo Reis e B para Álvaro de Campos. Então, um exercício de comparação entre os dois, tá? Então, vamos ver. Mestre, são plácidas todas as horas que nós perdemos. Se não perdê-las, qual uma jarra nós pomos flores. Gente, muita tranquilidade para ser o Álvaro de Campos, né? Esse aqui é o Ricardo Reis. Lembra-se, eu posso viver este momento. Então, vamos viver este momento da melhor maneira possível. Então, é isso. Letra A, a resposta. Afinal, a melhor maneira de viajar é sentir. Sentir tudo de todas as maneiras. Sentir tudo excessivamente. Porque todas as coisas são, em verdade, excessivas. E toda a realidade é um excesso, uma violência. Álvaro de Campos, certo? Afundado aí, né? Nas próprias sensações, nos próprios sentimentos. Tão cedo passa tudo quanto passa. Morre tão jovem ante os deuses quanto morre. Tudo é tão pouco, nada se sabe, tudo se imagina. Circunda-te de rosas, ama, bebe e cala. O mais é nada.
né? Novamente, Ricardo Reis. Então, em vez de você ficar se atormentando, circunda-te de rosas. Não conheci quem tivesse levado porrada. Todos os meus conhecidos têm sido campeões em tudo. E eu, tantas vezes reles, tantas vezes porco, tantas vezes vil, eu tantas vezes irrespondivelmente parasita, eu que tantas vezes tenho sido ridículo, absurdo, que tenho enrolado os pés publicamente nos tapetes das etiquetas. Eu verifico que não tenho par nisso tudo neste mundo. Então, o que nós vemos aqui é a revolta de Álvaro de Campos. Então, letra B é a resposta. Então, esse último exercício ficou assim: AB, AB. É isso, meninos e meninas, né? Qualquer dúvida, como vocês já sabem, estou à disposição de vocês. A gente pode conversar pelo e-mail, tá bom? Então, um beijo a todos vocês e até a próxima aula. Tchau.